Então, pessoal, vamos lá, dando sequência à nossa aula sobre volume. Só lembrando aqui que o volume, né, ele está dentro do descritor 69, que é resolver problema envolvendo noções de volume, certo? Então, vamos agora ao paralelepípedo. O paralelepípedo, né, o volume de um paralelepípedo é calculado através da multiplicação entre a área da base e a altura, ou, para ser mais prático, comprimento vezes largura vezes altura, certo, gente? Então, nós temos aqui um paralelepípedo, onde eu tenho as suas três dimensões, comprimento, largura e altura. Então, se eu quero calcular o seu volume, né, o espaço que esse sólido ocupa, então eu vou pegar as suas três dimensões e multiplicá-las entre si. O volume será igual ao comprimento vezes largura vezes altura. E assim como o cubo, alguns autores, né, de livros utilizam para representar o comprimento, a largura e a altura letras, certo? Então, eu tenho A para o comprimento, B para a largura e C para a altura. Então, se A é o comprimento, B é a largura e C é a altura, então o volume será a multiplicação entre essas três dimensões, A vezes B vezes C. Você observa, né, que cada dimensão aqui, cada comprimento, aqui o comprimento, né, a largura e a altura é representado por uma letra diferente. Por quê? Porque as medidas são diferentes, né? Vamos supor que aqui fosse 8 centímetros, aqui seria 4 centímetros, aqui vamos supor que seria 6 centímetros. Então, são medidas diferentes. Diferente do cubo, né? Que o cubo, como ele é formado por as suas faces são formadas por quadrado, e o quadrado tem todos os lados iguais, por isso que para representar o comprimento, eu utilizo a mesma letrinha, porque a do comprimento, a largura e a altura tem o mesmo valor. Se aqui for 1 centímetro, aqui também será 1 centímetro, e a altura também será 1 centímetro. Por quê? Porque o cubo é formado por quadrados, e os quadrados têm como característica as medidas iguais. Já esse paralelepípedo, né, aqui ele está formado por um retângulo e aqui também por retângulo, certo? Então, por isso que eu utilizei letras diferentes para representar o comprimento, a largura e a altura. Então, o volume não fica diferente, é a mesma coisa, comprimento vezes largura vezes a altura, ok? Vamos ver isso no exemplo. Uma fábrica produz caixas de sapato em tamanho padrão e as revende para fábricas de sapato da região. Observe abaixo as dimensões dessa caixa, que possui formato de um paralelepípedo retângulo. O volume dessa caixa é igual a... Então, você observa aqui que o comprimento é 30 centímetros, a largura é 20 centímetros e a altura é 12 centímetros. Então, portanto, para me calcular o volume, né, o espaço que essa caixa de sapato ocupará, né, está ocupando, eu vou pegar essas três dimensões e multiplicar entre si. Então, o volume vai ser igual a 30, comprimento, vezes a largura, vezes a altura. 30 vezes 20 dá 600, vezes 12. Então, o volume vai ser 600 vezes 12, 7.200 centímetros cúbicos, porque sempre vem da multiplicação dessas três dimensões. Então, a resposta aqui seria a letra A, né? 7.200 centímetros cúbicos. Bem fácil, né, pessoal? Muito simples calcular o volume de um sólido, só multiplicar as suas três dimensões entre si. Agora, às vezes, essa figura aparece de forma diferente, né? Às vezes, ela aparece em formato cheio de cubinhos, né? Formato dela, né? Ela tem a sua forma, que no caso aqui é um cubo, né? E essa forma está preenchida de cubinhos menores, né? Então, são os bloquinhos, né? Então, vamos ver como calcula o volume de cubinhos em blocos. Podemos calcular o volume de uma figura formada por bloquinhos contando o número de bloquinhos que formam essa figura. Perceba que se deve multiplicar o número de cubinhos que há nas três dimensões, comprimento, largura e altura. Vamos ver o exemplo. Então, gente, se eu quero calcular o volume dessa figura aqui, né? Dessa figura aqui, que é um cubo mágico, eu quero saber quantos cubinhos formam esse cubo mágico, eu também vou utilizar a mesma coisa, o volume, né? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Vou utilizar o mesmo cálculo.
Mas como eu irei fazer isso? Bom, então o comprimento vai ser formado pelos três cubinhos que estão formando aqui o comprimento. Cada um mede 1 centímetro. Então, se eu tenho 1, 2, 3, eu vou ter 3 centímetros de comprimento. Aqui da mesma coisa, 1, 2, 3 centímetros de largura. E também a altura é formada por três bloquinhos, então será 3. Então, para calcular o volume, eu vou pegar 3 vezes o 3 vezes o 3. Portanto, esse cubo mágico está sendo formado por 27 centímetros cúbicos, ou seja, ele tem a capacidade aqui de 27, né, cubinhos formando esse cubo mágico, certo? Agora, essa figura, ela pode aparecer incompleta. Então, como é que eu vou calcular o volume de uma figura incompleta? Muito fácil. Lembra que lá ele disse que você pode calcular fazendo o quê, ó? Você vai calcular contando o número de bloquinhos que formam essa figura. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que contar, né? Já que a figura ela não é completa. Nós vamos ter que contar quantos bloquinhos estão aqui nessa figura para saber qual é o seu volume. Então, vamos ler a pergunta. A figura abaixo representa um conjunto de cubos todos iguais, cujo volume corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, o volume de cada cubinho que está formando aqui, que está empilhado aqui nessa figura, tem como volume 1 centímetro cúbico. Então, cada um ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico. Quanto vale em metros cúbicos o volume do conjunto, ou seja, de todos os cubos que estão empilhados aqui, incluindo os cubos não visíveis, incluindo aqueles que nós não estamos vendo, certo? Então, como é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Nessa questão, como os blocos não formam uma figura fechada, para saber o seu volume, devemos contar quantos bloquinhos estão formando esse empilhamento de cubo. Então, vamos aqui. Como ele falou, a gente tem que incluir os cubos não visíveis. Os cubos não visíveis são esses que estão aqui embaixo, ó. Então, você conta primeiro a linha aqui de cima. A linha de cima está formada por 1, 2, 3 bloquinhos, certo? Então, a de baixo, você percebe que ela tem a mesma quantidade da linha aqui de cima. Então, embaixo eu também vou ter 1, 2, 3 blocos. Já desse lado, embaixo eu continuo com 3 bloquinhos, mas em cima eu tenho apenas 1. Então, esse conjunto, né, esse empilhamento de cubinhos, qual vai ser o volume dele? Então, eu vou somar agora quantos cubinhos eu encontrei nessa figura. Então, o volume vai ser igual a 1 mais 3, mais 3, mais 3. Portanto, o volume desse empilhamento de cubos, que eu sei que cada um ocupa, né, o espaço de 1 centímetro cúbico, de 1 metro cúbico, vai ser igual. 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, 10 metros cúbicos, ok? Então, quando eu tenho, né, uma figura como essa, que ela está fechada, né, completa de cubinhos, então basta eu multiplicar as 3 dimensões entre si, comprimento, largura e volume. Agora, quando eu tenho um empilhamento incompleto, né, um empilhamento incompleto, para mim saber o volume desse empilhamento, primeiro eu tenho que saber quanto corresponde o volume de cada pecinha que está empilhada, nesse caso é 1 metro cúbico. Depois, para encontrar o conjunto, né, o volume desse conjunto de bloquinhos empilhados aqui, eu vou contar quantos bloquinhos formam esse empilhamento, esse conjunto. Como eu fiz aqui, 3 embaixo, 1 em cima, 3 embaixo. Somando, então, o volume ocupado por esse conjunto de bloquinhos é de 10 metros cúbicos. Ok, pessoal?